Olá, saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar início à minha exposição, da minha tradução da carta de Paulo aos Gálatas. Chegamos ao capítulo 2. Eu vou ler versos 1 a 2, tão somente para começar. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Eu fui com base numa revelação e expus a eles o evangelho que proclamo entre as nações étnicas. Fiz isso em particular aos influentes para não correr ou ter corrido em vão. Agora, o fato de ele ter sido acompanhado por Barnabé tem levado uns e outros, até eu mesmo em outro momento, a imaginar que isso aqui era quando daquele concílio que houve lá no capítulo 15 de Atos. Mas não, os detalhes não batem aqui, absolutamente não batem. Eu entendo, pois, que isto aqui aconteceu 2 ou 3, alguns anos após aquele concílio que está no capítulo 15 de Atos. Diz aqui 14 anos. Eu entendo que o concílio não foi tanto tempo assim. O que causa espécie é a menção de Barnabé, porque você se lembra que depois da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram por Chipre, mas Barnabé era de Chipre, coisa e tal. No começo, quem estava comandando era Barnabé, mas depois deu o que deu lá. E no fim, então, quem estava comandando era Paulo. E João, que era parente de João, não gostou da troca chegaram de volta à terra firme, ele se mandou. Então houve essa rixa, essa divisão entre Paulo e Barnabé, mas obviamente isso depois ficou sanado, corrigido, e pelo visto aqui, então, Paulo e Barnabé já estavam de bem outra vez e trabalhando juntos. Agora, no verso 3 a 5, eu coloco entre parênteses, que ele fala de outra coisa. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a ser circuncidado por ser grego. Isto se deu por causa dos falsos irmãos que foram infiltrados, os quais entraram sorrateiramente para espionar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos reduzir à escravidão, aos quais não nos submetemos nem mesmo por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Isto aqui é uma parte, de certa forma, não contribui muito, mas Tito. Agora, Tito era grego. Tinha um partido da circuncisão lá, os que queriam realmente que os cristãos obedecessem todos os rituais, assim, os costumes, enfim, do judaísmo. Diz aqui que eles foram infiltrados. O verbo está na voz passiva. O que levanta a pergunta: quem foi responsável? A impressão que dá, sem poder fechar a questão, é que esses tal infiltrados, de alguma forma, estavam fazendo parte da comunidade cristã. Mas eles não estavam servindo a Cristo. De qualquer forma, isso aí não. Paulo aqui no verso 4 chama falsos irmãos. Pronto, está falado. E ele é claro que o que eles querem é trazer de volta a escravidão, coisa e tal. Não. O que me causa um pouquinho de espécie é que Paulo foi muito seguro com Tito. Aqui não. Mas antes, ele próprio, Paulo, havia feito com que Timóteo fosse circuncidado. Porque Timóteo, embora mãe judia, mas o pai era grego.
Então, se a coisa fosse tão séria, então por que Paulo fez? Não sei por que Paulo fez isso. Está aí. Agora, prosseguindo, versos 6 a 10. Agora ele está voltando àquela visita que ele e Barnabé fizeram a Jerusalém. Aliás, da parte dos que pareciam influentes, nada recebi, abre parênteses, o que teriam sido não me importa, Deus não trata ninguém com favoritismo, fecha parênteses. De fato, esses influentes nada contribuíram a mim. Antes, pelo contrário, vendo eles que o evangelho para a incircuncisão tinha sido confiado a mim, assim como a Pedro a circuncisão, abre parênteses, pois aquele que operava em Pedro como apóstolo à circuncisão, também operava em mim para com os gentios. Fecha parênteses. E reconhecendo a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, os tido como colunas, deram a mim e a Barnabé a destra de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios, enquanto eles a circuncisão. Pediam apenas que nos lembrássemos dos pobres, a exata coisa que eu também queria fazer. Agora, isso aqui é quase curioso, mas ele é enfático, diz que ele não recebeu nada dessa gente. Quando aqui fala Cefas era outro nome para Pedro, então era Tiago, Pedro e João. Agora, Pedro e João eram dos 12. Esse Tiago não, como já explicamos, era meio irmão de Jesus. Então. Mas parece que esse Tiago veio a ser tipo o chefão da igreja lá em Jerusalém. Ele que comandou o concílio, lá no capítulo 15, ele que estava no comando quando Paulo foi preso, enfim. Então, aqui ele faz uma distinção. Pedro foi escolhido por Deus para ser o apóstolo aos judeus e o mesmo Deus tinha escolhido ele, Paulo, para ser o apóstolo aos gentios. E dizendo que esses três, quer dizer, Tiago, Pedro e João, reconheceram realmente que Deus tinha dado essa incumbência, então, é isso aí, vamos. Então, diz aqui que deram a destra de comunhão, quer dizer, apertar mas isso foi digamos, uma coisa cerimonial. Tá bom, estamos com vocês, Deus abençoe vocês, concordo, muito bem, louvado seja Deus. Agora, verso 10, meramente serve para nos instruir de que a igreja primitiva não ignorava as necessidades físicas dos pobres. Sempre tinha essa preocupação. Naturalmente, seria em primeiro plano quaisquer pobres entre a comunidade cristã. Sim, claro, óbvio. Porque também ninguém tinha recursos sem limite. Só pode contribuir o que você tem, óbvio. Então, até aí tudo bem. Chegamos agora ao verso 11. Na verdade, aqui temos um discurso de Pedro que vai até o verso 21, que termina o capítulo 2, mas eu vou ler só até verso 17, já alertando que a fala de Pedro prossegue. Mas vamos ver o que acontece aqui. Porém, quando Pedro veio a Antioquia, eu o confrontei na cara porque ele era condenável. Porque antes de virem alguns da parte de Tiago, ele costumava comer com os gentios. Mas quando chegaram, ele começou a se afastar e separar-se, temendo os partidários da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, ao ponto que até Barnabé foi levado pela hipocrisia deles. Aí, quando vi que não estavam agindo corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu,
vives como gentio e não como judeu? Porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus natos, abre parêntese, e não gentios pecadores, fecha parêntese, sabendo que um homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, nós mesmos temos crido para dentro de Cristo Jesus, para sermos justificados por fé em Cristo e não por obras da lei. Porque ninguém será justificado por obras da lei. Então, já que, enquanto buscando ser justificados em Cristo, nós fomos achados pecadores, seria Cristo um ministro de pecado? Claro que não. O que se percebe é aquilo que já trisquei, que a turma lá em Jerusalém estava voltando para o judaísmo. Então tinha esse tal partido da circuncisão, que eles eram legalistas, queriam que os cristãos fizessem tudo o que o judeu tinha que fazer, todos os costumes, enfim, etc. Os homens tinham de ser circuncidados e assim por diante. Por isso, partidários da circuncisão. Quer dizer, fazendo isso, tinha que fazer tudo a mais também. O que realmente abalou Paulo é que o próprio Barnabé caiu nessa. Os outros, mas até o próprio... Aí não deu. Aí Paulo entendeu que tinha de reagir. Realmente, você pode imaginar que tipo de choque aquilo não deu impacto. O próprio Barnabé, que é isso, gente? Não pode. Então, aí, o que a gente entende aqui nas entrelinhas, essa maneira que Paulo começa, se tu, sendo judeu, vives como gentio, é que antes Pedro vinha comendo com os gentios e o que se entende nas entrelinhas é que estava se comportando como eles, quer dizer, dentro das normas, os valores bíblicos, enfim, não fazendo distinção entre grego ou gentio e judeu. Só que aí, então, chegaram essa turma e aí então, entendo que é isso que Paulo está dizendo, ó, você está sendo incoerente. Por que você acha... Aí, quer dizer, ele não estava sendo correto, não. No verso 15, acho que ele foi um pouco sarcástico. Um pouco de ironia, digamos. Quer dizer assim, nós, judeus natos e não gentios pecadores... Quer dizer, nós sabemos que os judeus, eles gostavam de achar que eram melhores do que os gentios. Aliás, no tempo de Jesus, até chamavam gentio de cachorro, enfim. Quer dizer, mas aí ele vai no verso 16, né? Quer dizer, não. Olha, você, Pedro, eu também, nós, quer dizer, o próprio Pedro, naquele concílio, no capítulo 15 de Atos, o próprio Pedro disse, não, Cornélio, Deus deu aos gentios o Espírito Santo assim como nós, sem ninguém tocar água nele, então, quer dizer, aí o próprio Pedro tinha insistido que a salvação era pela fé em Jesus e ponto. Mas agora aqui ele está... Então, Paulo está insistindo nessa tecla, né? O homem não é justificado por da lei, mas sim mediante fé em Jesus Cristo. Diz nós mesmos, aí ele se une a Pedro. Nós, você, Pedro, eu, nós mesmos temos crido para dentro de Cristo, para sermos justificados por fé nele. Nós aqui, Pedro, você e eu, nós cremos, nós entendemos que vamos ser justificados porque cremos para dentro de Cristo. Nada de lei, nada de costume judeu. Aí ele completa o verso 16, dizendo, ninguém será justificado por obras da lei. Esse ponto é tão importante que Paulo meramente repetiu 3 vezes aqui no discurso dele. Então, verso 17, já que enquanto, eu tenho que comentar isso aí, que na sua Bíblia vai ser se, em vez de já que. Acontece que, na gramática grega,
tem 3 tipos de condição, e uma desses três tipos é condição de fato, onde a prótese é apresentada como sendo um fato, uma verdade. De sorte que muitas vezes, já que traduz melhor o sentido do que se. Agora, ao usar nós, Paulo se associa a Pedro e os demais como sendo pecador, mas eles já eram cristãos. E por isso ele seguiu rejeitando a ideia que Cristo poderia ser visto como cúmplice com o pecado deles. É isso que ele aborda aqui no verso 17. Nós justificados em Cristo. Se formos achados pecadores, seria por isso Cristo um ministro do pecado? Claro que não tem nada a ver. O problema é outro. Cristo não vai ser cúmplice nunca com o nosso pecado. Ele pagou por nosso pecado, aí sim. Então, o Paulo não terminou, não. Nós vamos ler agora versos 18 a 21, que no meu entender, Paulo ainda está falando. Ora, se volto a edificar as coisas que destruí, demonstro que eu mesmo sou transgressor. De fato, por meio da lei, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu tenho sido crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que agora vivo neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou no meu lugar. Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu inutilmente. Ora, voltando ao verso 18, dado que em outro momento o próprio Paulo fez mesmo por onde destruir a igreja, e ele agora estava edificando essa igreja, isso representou um reconhecimento de que antes ele agiu erradamente e, portanto, antes ele era mesmo um transgressor. É isso que está dizendo. Ele reconhece. Agora, o que ele quis quando diz que por meio da lei eu morri para a lei? Como é que funciona esse negócio? Eu digo o seguinte: antes ele achava que estava servindo a Deus, perseguindo a igreja como expressão de seu zelo pela lei. Mas essa lei crucificou Cristo. E ao declarar fidelidade ao Cristo crucificado, Paulo, morreu para a lei, para que pudesse de fato viver para Deus. Então, exatamente o que ele falou aqui. Por meio da lei eu morri para a lei. Quer dizer, essa lei que matou Jesus, então, através disso, ele também morreu para essa lei. Gálatas 4:4, logo mais embaixo, vai dizer que o Filho nasceu sob a lei. Agora, irmãos, o verso 20 realmente traz uma verdade tão impressionante. É uma coisa tremenda. Quando permitimos que funcione em nossas vidas, é uma verdade igualmente tremenda. Eu vou agora voltar e ler. Eu tenho sido crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que agora vivo neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou no meu lugar. Como já disse Jesus mesmo lá em João, capítulo 10, se ninguém tira a minha vida, então ele se entregou mesmo. Tá. Mas esse negócio aqui, de é que Cristo que está vivendo sua vida em mim, isso é maravilhoso, isso é tremendo. O que nos leva a entender, e já observamos, creio que sim, os que tentam viver a vida cristã com a força própria, costumam decepcionar. Não conseguem, de fato.
Agora, quando eu permito que Cristo viva a sua vida através de mim, pronto, aí sim, ele corresponde. Quer dizer, na medida que eu não atrapalhar, né? Agora, infelizmente, nem sempre nós colaboramos tanto. A gente pode atrapalhar sim, infelizmente. Agora, esse dizer que ele termina no verso 21 é meio forte. É uma coisa muito séria, olha só. Se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu inutilmente. Que coisa! Mas pense só. Qualquer um que pode salvar-se a si mesmo não precisa do sacrifício de Cristo. Tá certo? 2 mais 2. Se de fato alguém consegue se autossalvar, então para que Jesus? Não precisa. Então, é isso que eu digo, ó, se fosse possível, então Cristo teria morrido inutilmente. Mas, como não é possível, então Cristo de fato não morreu inutilmente. Aliás, precisamos completamente dessa morte dele. O que nos traz ao capítulo 3, que vamos deixar, então, permitindo Deus, para o próximo vídeo.